Benjamin Netanyahu aceita o plano de paz para Gaza proposto por Trump. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber, que acompanha a visita do primeiro-ministro de Israel à Casa Branca. Vamos entender, então, toda essa história aqui. O Ivan Kleber, que já está conosco aqui no telão. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a toda a nossa audiência. Isso mesmo, notícia de última hora. Benjamin Netanyahu aceitou a proposta de plano de paz do presidente americano Donald Trump para a faixa de Gaza. O plano consiste na criação do Conselho de Paz, que, olhe só, por pedido de países do mundo muçulmano e também com o apoio de Israel, será presidido por Donald Trump, presidente americano, e também pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. O plano consiste principalmente, Geisiane, na liberação dos reféns. Nunca é demais lembrar aqui que ainda o Hamas ainda tem, né, com ele, o grupo terrorista Hamas, alguns reféns. São 24 reféns vivos e 35, né, mortos. Os corpos ainda não foram entregues às famílias. Dos 20, acredita que sejam 24 vivos, mas ainda não se tem a confirmação. No último final de semana, o Hamas, inclusive, anunciou que perdeu contato com 2 desses reféns. Não se sabe se eles estão vivos ou se, eventualmente, eles morreram, fugiram. Enfim, é um grande avanço para a paz na região, como o próprio Benjamin Netanyahu lembrou. Não se trata da paz na faixa de Gaza, mas em todo o Oriente Médio. Benjamin Netanyahu agradeceu o presidente americano Donald Trump, dizendo que Trump é o presidente mais amigo que já presidiu os Estados Unidos da América, e ele ainda brincou com Donald Trump, dizendo que o segundo colocado ainda chega muito longe do presidente americano. Então, o plano, como eu ia dizendo, então, consiste na soltura dos reféns que estão com o grupo terrorista Hamas, e à medida que os reféns forem soltos, as forças de Israel vão desocupar a Gaza, a parte que eles ocupam. Será criada uma zona de segurança para Israel e a condução dos trabalhos dentro da faixa de Gaza será liderada por palestinos que vivem, obviamente, tanto lá em Gaza como também aqueles que vivem fora, que já saíram. Geisiane, o acordo prevê uma espécie de anistia para os terroristas do grupo Hamas que eventualmente depuserem as armas e aceitarem o acordo. Todo esse triângulo, né, foi elaborado pelo presidente americano, por Israel e pelas lideranças do Catar, que é o país mais próximo nas relações com o Hamas. Donald Trump, contudo, mandou um recado bem forte. Ele disse ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que se o Hamas não aceitar o acordo, que sempre é possível, né, que o Hamas acabe rejeitando o acordo, então ele, Benjamin Netanyahu, já sabe o que tem que fazer e tem todo o apoio do presidente americano Donald Trump. Aí realmente a questão ficaria muito difícil se o Hamas recusar esse acordo, que parece ser muito bom para o Hamas, da maneira que está sendo colocado. Aí Israel realmente não terá outra opção que ir até o final com a opção militar. Benjamin Netanyahu disse que sim, o acordo será colocado em prática da maneira mais fácil ou da maneira mais difícil. Dando um recado aí para o Hamas, então, que agora a opção de escolha, qual maneira o plano será colocado em prática, é do Hamas. Geisiane, mais uma colocação importante que a gente precisa fazer. Alguns líderes de delegações diplomáticas na semana passada se levantaram e viraram as costas para Benjamin Netanyahu, infelizmente incluindo a delegação brasileira. Hoje, este homem está na Casa Branca, Benjamin Netanyahu, assinando um dos acordos mais importantes da história recente de Israel, inclusive no final da coletiva sendo aplaudido, e agora fica a grande dúvida, para quem a história irá virar as costas? Aparentemente não será para Israel, Geisiane.
Ivan, eu queria falar justamente sobre esse ponto das sanções todas. A gente tem aí o Gustavo Petro, que foi sancionado porque participou de um evento pró-Palestina em Nova York e ainda incita, né? Fala que não é, falou para que os soldados desobedeçam às ordens de Donald Trump, desdenha também da sanção, diz que não se importa e, claro, isso está muito fresco na memória do Donald Trump, de toda a gestão ali, de toda a cúpula do governo Donald Trump. Infelizmente, a comitiva brasileira também se levantou e saiu, lembrando que já foi elogiado tanto essa ação quanto as próprias falas do presidente Lula quando faz aquela comparação completamente esdrúxula com o nazismo, né? Aquilo dali foi elogiado pelos terroristas do Hamas, pra gente ver o tamanho do problema que essa gestão petista está nos enfiando e nos isolando cada vez mais dos países que defendem a democracia e liberdade. Quero te ouvir um pouco mais a respeito disso, Ivan, porque tem 78 países que estão sendo mapeados, justamente porque se levantaram aí durante o discurso do Netanyahu na semana passada na ONU. Acho que vale a pena a gente focar na questão do Petro. Foi muito bom você conectar, não é, tudo isso que está acontecendo. Acho que o Petro acabou perdendo o visto dele à toa, né? Porque ele fez esse discurso, então, gravíssimo. Geisiane, em solo americano, em Nova York, ele pediu para que soldados americanos não obedeçam o presidente dos Estados Unidos da América, ou seja, praticamente indo contra tudo aquilo que é a doutrina militar nos Estados Unidos. O comandante das Forças Armadas, o comandante-in-chief, é justamente o presidente americano. Não tem como fazer um pedido desse para o soldado. Geisiane, pelo que eu me lembro de cabeça, e eu consumo política americana todos os dias, eu não me lembro de um democrata, membro do Partido Democrata, ter feito um pedido como esse, preservando a integridade, inclusive, da instituição. O Gustavo Petro, que na minha opinião não estava em sã consciência, mas ele tem que responder pelos atos dele, obviamente, fez esse pedido e falou da criação de um exército que fosse maior, inclusive, que o exército dos Estados Unidos, um exército da humanidade. E olha só, quem está ali nas imagens que a nossa direção gentilmente coloca para a nossa audiência, o pessoal da música, aí, do fã do Pink Floyd, talvez lembre dele, é o Roger Waters, não é, que era músico da banda Pink Floyd, que é um velho conhecido aí da causa pró-Palestina. Ele estava do lado do Gustavo Petro, não sei se ele estava entendendo o que o Gustavo Petro estava falando, tinha um intérprete ali, mas enfim, e o Gustavo Petro então perdeu o visto. Ele reclamou, disse que os Estados Unidos estão infringindo a lei internacional. E nós temos uma notícia também de agora há pouco, Geisiane. A ministra das Relações Exteriores da Colômbia, ela renunciou ao visto americano, dizendo que é um ato de dignidade. Trata-se da senhora Yolanda Villavicencio, que anunciou que está abrindo mão voluntariamente de seu visto nos Estados Unidos em meio à revogação do visto do presidente colombiano por conta dessas declarações. Lembrando que Gustavo Petro é aliado do presidente Lula, Geisiane. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.